Bora então falar do outro jogão da noite. Tem Atlético e Criciúma na Arena MRV e o Gabriel Milito vai mexer no time mais uma vez hoje contra o Criciúma. Fala comigo, Cláudio Rezende. Bom dia. Muito bom dia a você também, Paulo Azeredo, amigos do Tiro de Meta. Quarta-feira e a noite é do Galo na Arena MRV pela primeira vez em casa no Campeonato Brasileiro, buscando a primeira vitória. O time que está invicto sob o comando do técnico Gabriel Milito, até aqui 3 vitórias, 2 empates. O Atlético que hoje vai ter de novo escalação diferente. Até de uma forma forçada, porque o Batalha, que vem sendo titular, acabou sendo expulso em São Paulo e tem que cumprir suspensão diante do Criciúma. Diante dessa situação, o Otávio deve ser garantido ali como um primeiro volante. E aí o Atlético pode ter Otávio, Alan Franco, até a volta do Scarpa nesse time. Mas independentemente desta mexida, até pela questão física, né, a sequência de jogos, o Milito vem sempre mudando peças e hoje não deve ser diferente, até porque no cenário dos próximos desafios tem o clássico contra o Cruzeiro no sábado, aí não tem como ficar poupando o jogador, né? Clássico, que é sempre um jogo especial. E semana que vem é Copa Libertadores contra o Peñarol. São jogadores que atuaram todas, titulares em 5 partidas com o Milito. Os 2 laterais, Saravia e Arana, Gemerson, que vem sendo aí elogiado bastante pelo treinador. E eu citei também os 2 atacantes, Hulk e Paulinho. Um provável Galo, então, de Everson, pode jogar Saravia ou Mariano. A dupla de zaga, Lemos, e aí pode ser o Gemerson ou o Rabelo. É bom lembrarmos que o Bruno Fux segue fora com edema muscular. Na esquerda, o Arana deve jogar meio campo com Otávio, Alan Franco, Scarpa e Igor Gomes, ou até pode pintar o Rubens nesse time. Lá na frente, vamos com Paulinho e Hulk. Esses 2 aí devem começar jogando o time do Milito para esses duelos contra o Criciúma. É bom destacar ao torcedor do Galo, hein? A partida mudou de horário. Inicialmente seria 7 horas da noite, vai ser às 8, hein? Na emoção do Caixa, na Itatiaia, quem for ao jogo chegar mais cedo, pelo horário do rush, é um pedido aí, o horário do trânsito mais pesado, para o torcedor do Galo chegar mais cedo para curtir a Arena MRV e aí curtir o Galão da Massa em campo em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Não há uma ideia de negociar Gemerson. Comentário em alguns clubes do futebol brasileiro, como Atlético Paranaense e Grêmio. Milito tá gostando muito do Gemerson. Agora, Patrick no Santos e Edenilson no Grêmio são situações já bem avançadas. Um abraço. Dali, Cláudio. Milito segue aí sem repetir a mesma formação, como destacou o nosso Cláudio Rezende. Fiuza, aquela mudança forçada, ausência do Batalha, Otávio pintando. E aí aquela dúvida, devido ao desgaste, essa sequência de jogos do Zarate, podendo pintar aí, quem sabe, o Scarpa. Eu acho que mais uma vez ele vai mexer no time. Aliás, a gente já sabe que será uma mudança forçada do Batalha, mas eu digo assim, ele deve mais uma vez montar o time pensando o adversário e pensando também a sequência, porque no sábado tem o clássico contra o Cruzeiro e na outra semana já tem jogos novamente, né, da Libertadores, já tem o jogo da Libertadores. Por conta disso, acho que o Otávio vai ser esse primeiro volante. Vamos relembrar aqui a escalação do jogo contra o Corinthians, que tinha o Otávio, o Batalha, o Zaratio e o Igor Gomes no meio campo. Então, acho que a formação contra o Criciúma pode ser, por exemplo, o Otávio, Alan Franco, como um segundo homem ali de defesa, como um segundo homem de meio campo, aliás, como um segundo volante. Então, portanto, Otávio, Alan Franco, e aí pode ter Igor Gomes e Scarpa, porque aí você descansa um pouco o Zaratio. O meu meio campo ideal do Atlético, digamos assim, o que eu considero o melhor, é o Zaratio com o Scarpa. Mas pensando o clássico e pensando o jogo da Libertadores da próxima semana, eu também daria um descanso ao Zaratio. A gente tem que lembrar, o Zaratio tem um histórico de lesões que preocupa, tá voltando agora e já voltou num momento muito pesado da temporada, né? Com as finais do Campeonato Mineiro, estreia no Brasileirão e na Libertadores. Então, pelas dificuldades que o adversário tende a apresentar, né? O Criciúma não é uma equipe que bate de frente com o Atlético, ainda mais dentro da Arena MRV. É um jogo que dá para descansar, sim, o Zaratio. E aí você coloca o Otávio com o Alan Franco como 2 volantes e você abre 2 meias, o Zaratio, ou melhor, o Scarpa trabalhando um pouco mais pela direita, o Igor Gomes trabalhando um pouco mais pela esquerda, e ali você tem a dupla que não se mexe, Paulinho e Hulk como atacantes. Acho que pode ser uma boa configuração e você tem 2 meias
com capacidade de criar, você tem 2 meias com capacidade de quebrar linhas, de encontrar espaços num adversário que, como disse o Cláudio, eu concordo, deve vir muito fechadinho. Ou pode ser também que ele opte até por um Atlético ainda mais agudo, né? Quem sabe ali ele não coloca o Alan Franco, trabalha com o Scarpa, com o Igor Gomes e com o Alisson. Tem gente que pode estar ouvindo e pensa assim, poxa, mas contra o Criciúma, dentro de casa, precisa de 2 volantes? Em termos de marcação, talvez realmente não precise. Eu penso o Alan Franco talvez no time para ele trabalhar de uma forma até mais avançada. Porque em outros momentos que ele foi titular, ele teve essa liberdade. Mas talvez você pode ter um Atlético até mais ofensivo. Você coloca só o Otávio na marcação, você trabalha, por exemplo, com o Zaratio e com o Igor Gomes, ou melhor, com o Scarpa e com o Igor Gomes, e abre o Alisson na ponta, por exemplo, para você ter mais um atacante, para você ter um cara do drible, para você ter um cara que consegue também quebrar linhas, aparecer nas costas do marcador. Pode ser uma possibilidade, não me estranharia também se o Milito montasse um Atlético dessa forma, porque é muito favorito contra o Criciúma. Chegando com as informações do adversário do Galo, o Criciúma. Boa noite, aquele abraço, Thiago Reis. Um abraço pra você, Hugo, pra quem se liga no apito final. Estamos chegando para falar do Tigre. O Tigre Carvoeiro é o Criciúma, o atual campeão catarinense que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de muito tempo, né? Chegou aí à Série C e agora volta à elite do futebol brasileiro. Na estreia da Série A no fim de semana, Criciúma empatou em casa com o Juventude por 1-1, debaixo de uma chuva muito forte lá no estádio Heriberto Rios. Se marcou o primeiro gol do campeonato com o Renato Kaiser. Aliás, ele é a principal baixa do Criciúma para o jogo de amanhã contra o Galo e também para o restante do campeonato. É que o Renato Kaiser, que ano passado, inclusive, passou pelo América muito apagado, quase não jogou, tinha uma lesão grave no joelho, recuperou seu bom futebol, fez gols importantes, como eu disse, marcou o gol do fim de semana, e aí o Fortaleza, que detém os direitos do jogador, pediu a volta dele para que ele seja reintegrado lá no time do Nordeste. Com isso, Renato Kaiser não enfrenta o Atlético e vai desfalcar, claro, o Criciúma, obviamente, para todo o restante da temporada. Desta maneira, o time do técnico Cláudio Tencati chegou a Belo Horizonte hoje por volta das 9 horas e está concentrado no novo hotel ali na região da Savassi. O provável time do Criciúma, com Alisson no gol, Claudinho, Rodrigo, Wilker e Trauco, Miguel Trauco, ex-Flamengo, Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, Santos. Marquinhos Gabriel é quem pensa o jogo do Criciúma com Felipe Matheus e Marcelo Hermes, lembra dele, loirinho? Também jogou pelo Cruzeiro. O ataque tem o experiente Éder, passou muito tempo no futebol da Itália, esteve também no São Paulo e hoje é o centroavante da equipe carvoeira. São informações do Tigre de Santa Catarina, o Criciúma, aqui no apito final. Amanhã, adversário do Galão da Massa, na Arena MRV, segunda rodada do Brasileiro, no apito final. Thiago Reis, eu volto com você. É nosso, é nosso, é nosso. Dali, Thiago, 11h28, daí o Criciúma de volta à elite do futebol brasileiro. E o primeiro grande desafio do Criciúma nesse Brasileirão, esse jogo contra o Atlético, porque na primeira rodada estreou contra o Juventude, que é um adversário ali mais ou menos de mesmo nível técnico, também conquistou acesso à Série A nessa temporada, vem de um trabalho já de longevidade do Tencati, né? Teve um bom desempenho junto com a equipe na temporada passada, que rendeu inclusive o acesso à primeira divisão. Tem o Éder como a grande referência, ele já joga mais como um centroavante, até por ser mais veterano, não tem mais aquele fôlego, né, para ficar indo e voltando, então fica mais reservado no setor ofensivo. Mas é um Criciúma que, quando pode, tenta ter a bola, é um time organizado, vai sentir muita falta do Renato Kaiser, como explicava o Thiago Reis, ele foi vendido ao Fortaleza, inclusive foi apresentado hoje lá no Leão do Pici, já deve ser opção, inclusive, para o jogo contra o Cruzeiro, mas enfim, é um Criciúma que dentro da Arena MRV deve jogar fechadinho, deve tentar jogar num contra-ataque, utilizar as armas que conseguir para tentar um bom resultado, que seja um empate, mas o Atlético tem que mostrar repertório, tem que pressionar, tem que sufocar o adversário para não deixar com que aconteça o que acontecia com o Filipão quando encontrava equipes muito fechadas, né? Que era ir passando o tempo, o Atlético não ter alternativas de jogo, tocando muita bola de lado, sem conseguir ser um time agressivo. Amanhã tem que imprimir um ritmo forte com o Criciúma o quanto antes, para abrir também o placar o quanto antes, forçar o adversário a se expor, porque aí o jogo fica até mais fácil para o Atlético.